E aí, que tal um Netflix com uma pipoquinha para uma tarde chuvosa? Já parou para pensar que eles viraram sinônimo de bom entretenimento no conforto de sua casa? Fundada em 1997, a californiana é um exemplo quando falamos em repensar seu próprio modelo de negócio. Esse movimento de mudança brusca de estratégia é conhecido no Vale do Silício como pivotagem. Inicialmente, a empresa criou um modelo de locação de DVDs por assinatura. Esse tipo de serviço é um enorme desafio logístico. Em 2007, começaram a testar os serviços de streaming, onde outro mundo de habilidades eram necessárias para estruturar os sistemas de dados. Ao longo desse tempo, a Netflix apoiava pequenas produções independentes, mas essa atividade hoje é uma das maiores apostas em seu diferencial de mercado, colocando conteúdos exclusivos para competir contra gigantes como a Disney. Em nosso livro de hoje, Powerful, Patty McCord, ex-diretora de talentos da Netflix, dá uma aula sobre a construção de uma cultura corporativa focada em dar liberdade e responsabilidade aos seus colaboradores. Para uma empresa pivotar tantas vezes, foi preciso formar times com talentos específicos de forma dinâmica e manter as pessoas certas nas posições-chave para a evolução do negócio. Ao longo de sua carreira, Patty McCord trabalhou em diferentes empresas como líder de gestão de pessoas. Com uma abordagem de experimentação e refino da cultura na Netflix, Patty começou a desafiar algumas premissas clássicas da área. Para ela, o famoso empoderamento dos colaboradores é papo furado, pois as culturas empresariais tiram o poder das pessoas com processos e aprovações contraproducentes. Aí, o tal empoderamento, na realidade, tenta reparar a frustração que todos sentem ao se depararem com essas barreiras. A abordagem de Patty foca em dar liberdade e responsabilidade a todos. Processos e aprovações são colocados para impedir que as pessoas façam algo que prejudique a empresa, como, por exemplo, decidir almoçar em um restaurante chique. Nem todos têm a visão de que cada gasto da empresa impacta no custo dos produtos, e isso inclui aquele almoço com o cliente. Patty alega que dar liberdade aos colaboradores é tratá-los como adultos. Para garantir que todos entendam o impacto de suas ações, Netflix focou seus esforços em fazer todos entenderem o negócio da empresa. Entender o negócio não é simplesmente saber qual produto ou serviço entregar, mas se aprofundar no funcionamento dessas entregas. Conhecer os desafios enfrentados pela empresa e o contexto competitivo do mercado faz com que todos atuem de forma responsável e coerente com este cenário. Uma boa comunicação sobre a realidade do negócio substitui as rígidas políticas e aprovações, pois todos entendem como contribuir para o crescimento. E é isso que todo colaborador realmente quer. Não entramos numa empresa por diversão. Uma das maiores recompensas do trabalho é aprender. Segundo Patty, esses dois aspectos são fundamentais para motivar sua equipe. Mas qual a melhor forma de passar este conhecimento para todos? A visão estratégica da empresa vem da diretoria, que guia toda a organização com base nessa visão. Não seria incrível se todos tivessem esse olhar? Bom, na Netflix é justamente assim. Com apresentações trimestrais, os diretores compartilham informações que usualmente só seriam divididas com investidores. Assim, os colaboradores têm acesso ao mesmo nível de informação. Esses encontros também proporcionam uma via de mão dupla para essa comunicação. Quando os colaboradores fazem perguntas, trazem a perspectiva de quem está na linha de frente da organização, e isso pode se transformar em insights para as camadas de liderança. Ampliar a compreensão dos colaboradores sobre como funciona o negócio é premissa para outra característica fundamental de uma cultura onde a liberdade vem da responsabilidade de cada um. Honestidade radical. Afinal, de nada adianta você compartilhar os desafios sem ser verdadeiro sobre os seus reais impactos no negócio. Pode até parecer contraintuitivo, mas informar seus colaboradores sobre situações difíceis reduz a ansiedade que as pessoas têm ao ficar no escuro. Se você não informar as pessoas, elas buscarão outras fontes, menos confiáveis. Essa divisão não se restringe ao tema dos negócios, também se estende aos feedbacks. Patty comenta que este era um dos pontos mais difíceis para os novos colaboradores da Netflix. Aprender a receber críticas pode ser um processo difícil, mas vale a pena. Esses dois fatores combinados geram benefícios para toda a companhia. Compartilhar a responsabilidade dá a todos poder de mudança e aumenta a agilidade na tomada de decisões. Aprender a ouvir é essencial, mas a técnica de quem está avaliando também é importante para abrir esse canal de escuta. Por isso, treine seu feedback com essas dicas. Deixe suas emoções fora da jogada. Sua crítica precisa estar focada em um fato, não em como você se sente. É sempre bom usar exemplos para ilustrar o que está tentando transmitir. Isso elimina possíveis ambiguidades. Por último,
Foque nos comportamentos da pessoa, não em características pessoais. Estamos falando de feedback, não de terapia, né? À medida que a liderança da empresa replica esses comportamentos, os demais níveis irão seguir seu exemplo. Esse movimento de cima para baixo reforça que os líderes também podem errar e todos aprendem mais ao compartilhar. Com o tempo, essa prática se incorpora no comportamento de todos, se tornando parte da cultura. Isso nos leva a outro tópico. Quão frequentes devem ser esses feedbacks? A autora Patty McCord acredita que avaliações frequentes ligadas aos resultados do dia a dia são muito mais eficientes do que a avaliação anual. Para ela, um bom líder é como um treinador, dá o feedback na hora e de forma direta. Assim, o jogador tem uma noção clara do próprio desempenho e pode reagir imediatamente durante o jogo em que errou. Até aqui vimos premissas importantes para que as pessoas entendam como contribuir para os resultados do negócio e não tenham papas na língua para questionar e indicar os pontos de melhoria. Agora, entenderemos como a Netflix constrói debates públicos com foco na melhoria do negócio e o bem dos clientes. Quando um grupo de pessoas tem um respeito mútuo pelas opiniões um do outro, cria-se uma disposição genuína de entender seu ponto de vista. Essa posição gera aprendizado ao construir pontes de comunicação e elimina fofocas improdutivas. Para realmente produzirem bons frutos, uma boa prática é fazer com que esses debates sejam organizados. Duas técnicas nos ajudam a tirar o melhor quando opiniões opostas se enfrentam. Quando houver dois lados com opiniões divergentes, monte um debate onde cada um tenha que defender os argumentos do lado oposto. Assim, a pessoa exercita o seu pensamento através de outra ótica, facilitando a compreensão do argumento contrário. Outra tática muito eficiente é, após a apresentação inicial dos argumentos, dividir os espectadores em pequenos grupos de discussão com especialistas no assunto. Assim, times diferentes podem conhecer o jeito de pensar um do outro e todos têm chance de se manifestar. Na Netflix, essas reuniões são chamadas de Customer Science Meeting e giram em torno de dois principais temas: os resultados dos últimos testes feitos nos produtos e serviços e quais são os próximos testes planejados para evoluir o negócio. Isso foca os debates em torno dos clientes e do negócio e distancia discussões onde as pessoas procuram defender os seus egos, ideias ou departamentos. Ao longo das exposições de opiniões, só são aceitos argumentos baseados em fatos, eliminando o perigo de discussões onde quem ganha é quem fala mais alto. Isso nos leva a um dos temas mais discutidos atualmente: dados. A Netflix é um dos maiores exemplos na utilização de análise de dados quantitativos para o desenvolvimento de seus produtos, desde séries até seu sistema de streaming. Os cientistas de dados, entretanto, avisam que os números são apenas o começo de uma boa análise, o que nos leva a outro benefício dos debates estruturados: capacidade analítica. Todos que são convidados para apresentarem nessas reuniões aprendem a refinar o que os dados falam com conhecimento qualitativo. Dados não têm opinião. Ao adicionar intuição ao processo de argumentação, é possível enxergar além das informações objetivas e entender problemas mais complexos, como a opinião de uma audiência ou o comportamento de um usuário. Uma cultura forte e estimulante por si só já é um grande diferencial de mercado, mas para realmente estar à frente, os líderes precisam focar em ter o melhor time. É sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. A primeira e principal atividade de um bom líder é criar ótimas equipes. Para isso, é preciso estar sempre contratando. A maioria dos gestores se preocupa com indicadores que mostrem a evolução de seus produtos, traça estratégias com base nos comportamentos de mercado, mas esquece de olhar para as pessoas que irão entregar esses avanços. Enquanto os produtos precisam de novas funcionalidades, suas equipes evoluem com novas habilidades. Neste ponto, é muito importante uma visão bastante objetiva de qual a intenção da companhia ao gerenciar esses talentos, para que andem junto às evoluções do negócio. Perry reforça que os líderes cumprem um papel fundamental para a empresa, garantindo que haja capacidade de entrega dentro dos prazos estipulados. Não é papel da gestão cuidar das carreiras de cada liderado. Essa é uma responsabilidade do próprio colaborador. Estamos falando da construção de times, não de famílias. Pode ser que a melhor opção não seja a promoção de alguém, mas trazer um nome de fora que já tem as habilidades procuradas. Vamos fazer um exercício. Feche os olhos e tente imaginar o que sua equipe estará fazendo daqui a 6 meses. São as mesmas atividades e o mesmo nível de complexidade de hoje? O que a equipe está entregando? Como essas atividades estão sendo realizadas? Essas perguntas estão fundamentalmente ligadas aos resultados que precisam ser alcançados dentro desse horizonte.
Vamos voltar a pensar no líder como um treinador. Um treinador de um time de futebol não está sempre à procura dos melhores jogadores para cada posição? Se o time já é referência nas atividades que performa, por exemplo, tem o melhor ataque do campeonato, não é preciso procurar fora. Faz sentido desenvolver os jogadores atuais e elevar suas habilidades. Mas se o meio de campo tem deficiências, o conhecimento para essas habilidades está fora do meu time. Então faz mais sentido contratar. Afinal, quero melhorar meu meio de campo hoje, não daqui a anos de treinamento nas categorias de base do time. Ter baixa rotatividade é um dos indicadores comumente aceitos na área de gestão de pessoas como uma métrica para a retenção de talentos. Novamente, Patty McCord desafia o pensamento convencional ao observar mais a fundo as pessoas que ficam e as que são substituídas. Para ela, a chave está em manter as pessoas certas, observando também que há algumas práticas que ajudam a garantir uma melhor rotatividade, minimizando este problema na hora das contratações. Tente notar padrões e se aprofundar em quais profissionais se destacam indo além do currículo. Por exemplo, um fato curioso foi quando perceberam que na Netflix, as pessoas com maior aptidão para análise de dados compartilhavam uma paixão por música. Segundo Perry, a maior parte das empresas pensa em encaixe cultural de uma maneira completamente errada. Você não deve contratar pessoas com quem gostaria de tomar uma cerveja, e sim pessoas com quem você vai entregar resultados. A Netflix não queria que o dinheiro fosse sua principal alavanca de negociação por talentos. Assim, se bônus e privilégios são as primeiras perguntas de um candidato, o processo de contratação não é levado adiante. O maior benefício não deve ser os bônus de fim de ano, e sim trabalhar ao lado dos melhores. A densidade de talentos é uma maneira muito mais eficiente de manter as pessoas certas. Ao pensar nos futuros membros de seus times, pense como o fundador de uma startup. Para as primeiras empreitadas que exigem coragem de enfrentar o desconhecido, pegue os mais adaptáveis. Mas na hora de levar soluções a grandes públicos, você precisa de um time altamente escalável. Nem sempre essas serão as pessoas que iniciaram contigo. Um último ponto para lembrar nessa cultura de contratação constante. Trate os compromissos com este processo como prioridade número 1, tornando-o inesquecível para cada candidato. Assim, eles sairão de cada etapa ansiosos por voltar, e depois de tomada a decisão de contratação, seja rápido. O melhor é ter um time dedicado para ir da proposta de emprego para o primeiro dia de trabalho no menor tempo possível. Ao falar de remuneração, as pesquisas de mercado mostram quanto a pessoa vale hoje, te dando uma visão muito limitada. Faixas salariais também tiram a flexibilidade de alocar grandes talentos nos lugares certos. Você deve contratar pensando no futuro. Leve em consideração a diferença que essa pessoa vai fazer na empresa. Ou seja, olhe o valor que o trabalho dela gerará em retornos para o negócio. Por exemplo, líderes inspiradores têm a capacidade de manter times inteiros só pela admiração e aprendizado que seus liderados têm por ele. Ao fazer esse tipo de análise, necessariamente teremos uma objetividade maior sobre os valores de cada remuneração. Assim, para qualquer discordância entre faixas salariais, você terá um bom argumento com base no bem do negócio. Principalmente quando falamos de posições-chave para a estratégia da companhia, procure oferecer o melhor salário do mercado. Como o desempenho da empresa depende dessas pessoas, este é um excelente investimento. E por falar em contratação, agora que medimos o salário com base no potencial de retorno do cargo, quando estiver conduzindo processos para a mesma posição, faça propostas iguais para todos os candidatos, independentemente de seus históricos salariais. Essa atitude tem o poder de equiparar diferenças salariais injustas, como a prática de se pagar salários menores para as mulheres. Outro benefício dessa abordagem é focar em contratações mais inteligentes, onde maiores talentos geram menores times que entregam mais. Esses tipos de critérios tornam possível chegar a uma verdadeira transparência quando falamos de salários. Ser aberto e objetivo nesse assunto gera conversas positivas sobre a real contribuição de cada posição para o desempenho da empresa e reduz vieses de mercado. Finalizamos mais uma ótima leitura da Biblioteca Stonicot. Até a próxima! Bons estudos!